A história de hoje é muito interessante, a história do Evangelho. Deste homem pobre, que tem um nome, né? Não sei se vocês perceberam, não é um detalhe que deve passar despercebido, não. Mas ao rico não é dado o nome, é desconhecido, nós não sabemos quem é, só que o pobre se chama Lázaro. Lázaro está necessitado, passando fome, ele está à beira da porta do homem rico, esperando comer ao menos as migalhas, aquilo que sobra. Além disso, são tantas feridas pelo seu corpo que os cachorros vêm lambê-las. É uma situação deplorável, não existe dignidade de ser humano aí. Ele está privado daquilo que é o essencial. Ao contrário, o homem rico, ele está vivendo festas esplêndidas, vestindo roupas bonitas, elegantes e tudo mais. Os dois morrem. O Evangelho nos diz que um vai para o descanso eterno junto de Abraão e o outro vai para um lugar de tormento. Talvez se a gente lê este texto assim, rapidamente, logo nos vem à mente o seguinte: o que fez com que Lázaro fosse salvo foi a sua simplicidade, a pobreza, foi alguém que sofreu tanto nesta vida que merecia o paraíso. Ao contrário, o que levou este homem rico à perdição deve ter sido a forma como ele estava vivendo, as festas, as roupas elegantes, a sua riqueza. Isso é fruto de uma concepção, de uma leitura rápida. Só que quando a gente começa a adentrar mais no texto, na palavra de Deus, a gente vai percebendo algumas coisas que talvez explicam melhor esta primeira leitura que a gente faz rápida. O Lázaro, a gente não sabe muito sobre ele. Sabemos que era alguém que estava sofrendo demais, que estava vivendo um calvário, que estava vivendo uma situação deplorável, enfim, ele tinha tudo mesmo para ser salvo. É a predileção que Deus tem para os mais pequenos, os mais simples. Não tem como negar isso, viu, gente? Porque hoje em dia, que talvez quando a gente fala de ajudar os pobres, nos remetemos, sei lá, a questões socialistas, né? E a evangélica, até onde eu sei. Cuidado com os pobres, a opção preferencial pelos pobres, é algo evangélico. Está escrito, inclusive o evangelho que a gente está meditando este ano, que é o evangelho de Lucas, é um evangelho escrito para os pobres, exclusivamente. Você pode perceber, por exemplo, a maneira são diferentes de Lucas e os outros narrarem. Mateus, quando fala das bem-aventuranças, diz: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Lucas não, ele fala felizes os pobres, ele nem coloca o espírito, ele escreve justamente para os pobres. Por isso esta passagem e tantas outras também. Então é evidente, e pelas próprias opções de Jesus, que ele tinha uma preferência pelos pobres, pelos simples, pelos doentes, pelos abandonados, os órfãos, as viúvas, por aqueles que ninguém queria, aqueles que eram desprezados, os que viviam às margens. Era uma opção evangélica de Jesus. E nós não sabemos as virtudes de Lázaro. O fato de ser pobre não significa que a gente vai ganhar o céu. Não é assim, eu sou pobre, eu vou... Não, não é. Nós não sabemos se Lázaro ganhou o céu por ele ser pobre, por ele estar vivendo uma situação de miséria. Não se fala sobre as virtudes de Lázaro, mas se fala muito sobre a atitude deste homem rico. E vocês podem ter certeza que o que o condenou não foi necessariamente as festas esplêndidas que ele fazia, as roupas extravagantes. Isso é muito mais um sinal de uma vida fútil, quando a gente vai colocando coisas que são compradas pelo dinheiro, assim como que essenciais para a gente ser feliz. Às vezes a gente vai caindo numa armadilha, assim, sabe, de achar que a felicidade consiste nisso. Não é errado nem ter as coisas, não é errado você, sei lá, se vestir bem, ter suas coisas. O problema é quando isso vira o centro. O problema é quando isso é o canal principal, aquilo que me causa a felicidade, mesmo que passageira.
porque eu vou me escondendo por detrás dessas coisas. É como se eu estivesse evitando encarar uma realidade e vou me escondendo aí, eu vou sociedade muito consumista, e eu vou adquirindo tantas e tantas coisas sem necessidade, eu só penso nisso, só penso em dinheiro, vou me tornando uma pessoa mesquinha, avarenta, enfim, é uma vida fútil, é um perigo, que às vezes a gente corre de viver uma vida fútil. Era muito uma vida fútil, o que esse homem rico estava vivendo, as festas extravagantes, as roupas esplendorosas, mas eu garanto para vocês que não foi isso que o condenou. Não foi isso que o levou para um lugar de tormento. O que o levou de fato àquela situação é um pecado que, aliás, pouquíssimas vezes eu escuto ser confessado. É difícil alguém procurar e falar: padre, eu pequei contra isto aqui. Porque talvez a dimensão que a gente tem de pecado é só aquelas que, sei lá, muita gente, pecado de sexualidade, né, pecado contra castidade, essas coisas todas. Mas a gente se esquece de muitas coisas, por isso que era oportuno um bom exame de consciência, de a gente ver mesmo aquilo que a gente está errando. E qual é o pecado que condena este homem rico? A indiferença. O pecado da indiferença. A tragédia de Lázaro estava acontecendo à sua porta. Lázaro, como nos conta o Evangelho, estava próximo dele. Estava ali, na porta da sua casa. E enquanto isso, ele estava vivendo a vida que ele achava que causava felicidade. Ele estava vivendo, feliz. Só que ele se tornou indiferente a uma dor. Ele não via o que estava acontecendo ali. Mesmo diante dele. Parece um reflexo da vida da gente muitas vezes. Nós estamos também nos tornando insensíveis. Nós tantas vezes somos indiferentes. E aqui eu falo, não somente de a gente ter um olhar para estes, talvez, que nos falam o Evangelho, mas nós também nos tornamos indiferentes às dores dos outros, da alma das pessoas, da vida das pessoas. Nós nos tornamos indiferentes com quem está à nossa porta, quem está fora de nossa casa, e pior, às vezes a gente se torna indiferente com quem está para dentro da porta, dentro da casa. É como se a dor do outro não fosse um problema meu. É como se aquilo que o outro está sentindo não fosse uma coisa que cabe a mim resolver. É dele. E eu sou tão insensível que eu continuo a viver normalmente, enquanto que tem alguém ali que está vivendo um drama grande, profundo. Quantas vezes talvez a gente vive isso, vocês vivem isso nas casas de vocês? Uma das piores dores que a gente pode ter na vida é quando a gente não tem empatia, não encontra empatia. Quando você passa por uma situação difícil, você está vivendo um problema, sei lá, a gente pode falar desses dramas do nosso tempo, a depressão, ansiedade, as síndromes e problemas, dores. E geralmente quando a gente não está bem, parece que é um turbilhão, vem tudo de uma lapada só, sabe? É um monte de coisas que vão acumulando, chegando, e a gente vai esmorecendo e vai perdendo as forças, a gente começa a questionar por que tudo aquilo está acontecendo, enfim. E essa dor piora quando a gente não encontra empatia do outro, quando a gente não encontra compaixão. Como é terrível você sofrer só. Como é triste você não ter alguém que olha para você com ternura, com compaixão. E essa dor é ainda maior quando não é vista dentro de casa. Quando você está sofrendo e os teus não estão percebendo. Eles estão indiferentes, eles estão seguindo a vida normalmente, como se nada tivesse acontecendo. E o pior, às vezes negligencia, subestima, não é algo para ser notado, né? Enfim, e a gente vai vivendo isso. Não é o reflexo, muitas vezes, da nossa vida corrida,
acelerada. Nós estamos vivendo, nos permitindo viver, e a gente não está mais olhando. Jesus era movido por compaixão. O Senhor, ele era atraído por isso. Ele olhava para as pessoas e automaticamente ele sentia compaixão. A dor do outro era a dor dele também. Aquilo que a pessoa estava vivendo, ele vivia também. Jesus se entregava, ele se abandonava ao outro de tal maneira que aquele se sentia acolhido. E é bom você sentir que tem alguém que se importa contigo. É um refrigério. Talvez não tira a dor, não arranca do seu coração, mas tem alguém ali que é como um suporte. Alguém que está ali, que olha para você com ternura, com compaixão, que não está passando direto. O homem rico deve ter aberto a porta de sua casa várias vezes, passado por Lázaro várias vezes, notado alguém ferido, alguém machucado, mas foi mais cômodo para ele passar direto. Eu de verdade, eu não acredito que Deus castiga. Viu, gente? Deus não castiga. É claro que a gente colhe aquilo que a gente semeia. Não pense você que se você planta maldade a vida inteira, não vai esperar colher coisa boa. Um dia a conta chega. É como São Paulo nos lembra, o salário do pecado é a morte. Se a gente está vivendo de acordo com a mentalidade deste mundo, uma hora a conta vai chegar. Deus não castiga a gente, Deus confia, Ele tem a esperança de que um dia a gente possa endireitar a nossa vida, mudar a nossa vida. Mas Deus nos prova, Ele prova. Deus provou Abraão, por exemplo. Ele pede o sacrifício do filho Isaque. Deus coloca Jó à prova, um homem temente a Deus, mas que começa a perder tudo, e Deus permite que ele vá perdendo tudo. Deus coloca à prova os grandes homens, santos, mulheres. Deus coloca à prova gente que é simples, pequenos, miseráveis, cheio de pecados também, para que a gente viva o Evangelho. Se eu venho hoje à igreja, se eu escuto este Evangelho, se eu escuto o Senhor falando que eu tenho que ter empatia, compaixão, que eu tenho que ter um olhar mais voltado para aqueles que padecem, que sofrem, e eu continuo indiferente diante das circunstâncias que eu vou encontrar, significa que esta palavra não mudou meu coração, que eu ainda continuo mesmo indiferente. Deus vai nos dar algumas experiências, você pode ter certeza de viver isso, e talvez a gente nem vai perceber, nem vamos notar, vamos passar direto, vamos continuar a viver, a vida vai continuar a fluir, nós vamos nos escondendo por detrás de grandes coisas, as roupas daquele homem, as festas, enquanto que no coração não tem nada, uma futilidade, um vazio. É tão bom você ajudar alguém, é tão bom você ser sinal de esperança na vida de alguém. A gente não precisa de muitas coisas para mudar a vida de uma outra pessoa, sabe? É quando a gente compreende o nosso papel neste mundo, é quando a gente cumprimenta alguém de forma diferente, quando a gente deixa uma palavra de esperança na vida de alguém que está sofrendo, quando a gente vai mudando uma realidade, mudando uma vida, quando a gente vai se inspirando na palavra de Deus, que também as nossas opções começam a mudar, e aquilo que antes a gente não conseguia ver, porque estávamos como que cegos, é como se os nossos olhos se abrissem. É Deus que está me falando aqui neste momento, é um sinal de Deus, é Deus que está me mostrando uma realidade. E será que eu não estou em um lugar que não é o lugar que Deus gostaria que eu estivesse? Será que eu estou vivendo a vida que Deus quer que eu viva de verdade? Eu estou vivendo assim.
sabe, despreocupado, passando direto, sem ter um olhar assim voltado ao outro. Ontem, na partilha, eu vivi uma experiência assim interessante, né? Acho que vocês já estão sabendo, né? Alguns aí, não sei, né? Eu conheço a Loki. E eu gosto, eu acho assim, o visual assim dos lasers, aquelas coisas, drones, eu acho um show bonito, é agradável aos olhos. Tinha uma criança autista aqui da nossa comunidade, inclusive, filha de um casal nosso, que o sonho dele era conhecer o Alok, né? É fã demais e tudo mais. E eu me comprometi que ia levar ele para ver o Alok. Ele fez vários vídeos, né, gravando, pedindo para tirar foto com o Alok. Vou levar essa criança lá. Eu nunca fui num show na minha vida, assim, tenho 12 anos de padre, 8 anos no seminário, 20 anos, né? 20 anos. Eu nunca tinha ido num show na minha vida, nestes 20 anos, assim. Aqui em Paropebas, eu nunca tinha ido. Porque, gente, aquilo que São Paulo nos lembra, né? Se for para ser motivo de escândalo, começam a perguntar para São Paulo, o cristão pode comer carne de porco? Não tem problema nenhum comer carne de porco, São Paulo diz. Mas se for motivo de escândalo, é melhor que não faça. Então, eu prefiro evitar alguns lugares, porque eu sei que as pessoas que vão me ver ali, elas não, eu vi o padre ali no show, nossa, o padre estava no show, né? Não sei o quê. Geralmente vai ser desta forma que vão narrar a história. É totalmente diferente. Então, vocês não vão me ver em bar, essas coisas todas. Eu não vou, não frequento, porque eu sei que tem muita gente fofoqueira, que vai mudar totalmente o enredo da história, que vai pintar a história totalmente diferente. Mas fui pelo menino, porque conheço, porque queria ir, ele me convidou, me deu os ingressos, inclusive, enfim. Fui lá, fui no camarim, levei o Felipe lá para tirar foto, começou a chorar, eu achei bonitinho e tudo mais, porque as crianças autistas, ele tem um magnetismo para as crianças, acho que por causa do visual, do show, aquela coisa toda, né? Começou a chorar, então cumpri meu papel aqui, né? E aí, ele padre, assista o show lá de cima do palco, né? A equipe dele me levou lá para cima do palco, só que estava tendo uma dupla, eu não conheço, uma dupla antes. Mas o cenário ali era apocalíptico, em cima daquela dupla lá, sabe? Eles estavam bebendo, os cantores, aquela coisa toda, umas mulheres assim, com umas roupas muito curtas, filmando. E eu assim, meu Deus, onde é que eu vim parar aqui, sabe? Assim, estava incomodado. Eu não estava me sentindo bem ali, desde o momento que eu entrei ali no portão da FAP, eu não estava fazendo nada de errado, muito antes de chegar, eu não estava nada, mas eu estava me sentindo incomodado. Inclusive tinha uma paróquia inteira lá, né? Porque eu vi um tanto. Cheguei para os meninos da igreja lá, do Segue-me, barrei de frente com eles. O que vocês estão fazendo aqui? E eles falaram, o mesmo que o senhor, padre, né? Então, enfim, né? Mas tinha uma paróquia inteira lá, né? Vi assim. Só que eu estava, desde o momento que eu entrei, morrendo de vergonha. Não estava fazendo absolutamente nada. Eu não bebi nada, não ingeri nenhum gole de álcool na minha vida. Nem água eu tomei, porque eu tinha vergonha de ir, estava sempre tudo lotado, de ir comprar água, porque assim, todo momento andando com a cabeça baixa, assim, né? Mas mesmo assim as pessoas, padre, tira foto, não sei o quê, enfim, né? E fui indo, cheguei lá, quando eu cheguei no camarim e tudo mais, até fiquei um pouco mais sossegado, me botou lá em cima do palco, mas assim, apocalíptico o que estava acontecendo ali, no show eu não conheço, enfim, não estou aqui julgando nada não, mas era um cenário assim, enfim. Fiquei ali escondido, de trás dos telão, assim, esperando, que já estava acabando o show para começar o Alok, né? Escondido lá, né? Aqui... Não adianta, né? Um dos cantores, no microfone, né? Padre Patrick está aqui, não sei o quê, né? Ai, meu Deus. Sabe, uma vontade assim, de desaparecer, de sumir. Sério?
Eu estava em um lugar que eu não deveria estar, de verdade, não era o lugar que Deus queria que eu estivesse. E ele repetiu isso 2 vezes, assim, senti que estava, vazei lá para baixo, né, assim, não vou ficar aqui nada, daqui a pouco ele me leva aí para o meio, né. Subi de novo quando a Loki estava cantando. O que eu queria falar para vocês a respeito dessa experiência? Que primeiro, era o lugar. Sinceramente, assim, eu não vou julgar os jovens que estavam lá, não vou. É bonito o show, bonito, é divertido e tudo mais. Eu não vejo problema, eu acho que está muito mais naquilo que se faz lá, sabe? Em como que você vai agir ali. Então, esse, para mim, talvez não era o lugar, porque eu não estava me sentindo bem em estar ali. Mas o que eu percebo é isso. A gente tantas vezes está em lugares, estou dando esse exemplo fútil, banal, que não deveríamos estar. Estamos ocupando lugares que a gente não deveria estar. Esse rico foi condenado por isso, estava num lugar que não era o lugar que ele deveria estar, vivendo uma vida que não era a vida que ele deveria viver. Uma pessoa indiferente, insensível, aproveitando a vida, vivendo. E às vezes a gente está entrando no mesmo rumo também. Vivendo, e nos tornamos coração duro demais. Lembro que eu falei para vocês, Deus nos coloca à prova. Pode ter certeza que nos próximos dias Ele vai te colocar diante de situações aonde você vai se lembrar deste Evangelho. Espero que você não passe direto, que você faça uma parada, que você olhe, que você sinta compaixão.